Boa noite a todos, muito bem-vindos ao Encontro com o Evangelho, a nossa assistência espiritual online do Centro Espírita União e Fraternidade. Então é com muita gratidão em nossos corações, com muita alegria, que nós podemos nos reunir em nome de Jesus, para nessa noite, à distância, recebermos os fluidos benéficos tão necessários para o nosso reequilíbrio físico, mental e espiritual. Jesus querido, nós estamos aqui em seu nome para relembrarmos os seus ensinamentos, para termos coragem, força e fé de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Permita, Mestre querido, que nessa noite possamos ser abençoados pelos teus mensageiros, que durante o período em que estivermos aqui reunidos, já possamos estar sendo atendidos por essa equipe amiga, analisando as nossas necessidades, para que durante o passe, cada um de nós possa receber aquilo que for mais adequado para seu caso. Que as equipes de Maria de Nazaré, que todos os grupos de benfeitores amigos que cuidam da saúde, do bem-estar da humanidade, estejam aqui reunidos conosco e através do nosso mentor individual, a quem carinhosamente chamamos também de anjo da guarda, todos nós possamos ficar amparados e fortalecidos. Também rogamos a essa equipe que envolva em muita luz a Fernanda, para que ela sinta o amparo e a inspiração desses amigos queridos a acompanhando, a inspirando, para que ela possa trazer a palavra esclarecedora na noite de hoje. E assim, com os nossos corações unidos, nós iniciamos o nosso encontro com Jesus, o nosso encontro com o Evangelho, com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, e sempre é uma alegria enorme estar aqui com todo mundo, não é? E hoje a gente vai começar falando de uma história que a Meimei contou e que está lá naquele livro, O Pai Nosso, onde ela trata de cada frase do Pai Nosso. São contos muito simples, muito singelos, porque é um livro voltado ao público infantil, mas lá tem uma história que sempre me encantou. Ela chama-se Cânticos de Louvor. Ela conta mais ou menos assim. Ela diz que lá no começo, quando o mundo ainda era novo, os passarinhos já sabiam voar, os passarinhos sabiam subir e descer das árvores, mas ainda naquele momento eles não sabiam como proteger os seus filhotinhos, os seus ovinhos. Por quê? Porque os ninhos dos passarinhos eram feitos no chão, na relva. E quando chovia, esses ovinhos ficavam desprotegidos, os animais maiores passavam sobre aqueles ovinhos e pisavam, as cobras vinham e comiam aqueles ovinhos, porque eles ainda não eram protegidos pelo aquele ninho que a gente conhece hoje. E um dia, com uma aflição muito grande nos coraçõezinhos, essas aves então resolvem se unir. E o que elas fazem? Então, elas levam o pensamento até Deus, pedindo para que Deus enviasse algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, para que os filhotes não sofressem do jeito que estavam sofrendo.
E Deus, então, escuta a prece dos passarinhos e resolve enviar um anjo para eles. E esse anjo chega, encontra aquela reunião de passarinhos e fala para eles, então, que iria ajudá-los em nome de Deus. E ele começa, então, a falar para os passarinhos que eles poderiam construir os ninhos, que hoje, então, a gente conhece. Mas os passarinhos não sabiam como fazer isso, até porque o anjo falou que eles deveriam construir esse abrigo para eles nos braços amigos das árvores. E aí eles falam, mas como vamos fazer isso, não é? Então o anjo fala que eles tinham o biquinho à disposição e tinha toda a natureza ali à disposição deles também. E eles então começam a pegar os gravetinhos, as folhinhas secas, e o anjo ensina como trançar o ninho, e lá eles se ficam, não é? Em segurança, lá eles colocaram seus ovinhos, e quando veio a chuva, e quando veio o vento frio, aqueles ovos ficaram protegidos e os passarinhos nasceram em segurança. E com aquele coração tão agradecido, o que eles resolveram fazer? Eles combinaram entre eles que em todos os momentos do dia, fosse manhã, tarde ou noite, eles cantariam para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E por isso, hoje a gente encontra passarinhos que cantam durante o dia, passarinhos que cantam durante a tarde, e aqueles que cantam na madrugada também, como o sabiá. Então, Meimei termina a história dizendo para a gente assim, que cada vez que a gente escutar um passarinho cantando, a gente se lembrar que aquele coraçãozinho que está coberto de penas está cantando para agradecer a Deus. E Deus, no seu infinito amor e na sua infinita bondade, está escutando aquele canto nos céus. É uma história linda, não é? É uma história que traz para a gente a ideia que a gente teve para falar hoje, que é essa ideia da gente se tornar cada vez mais consciente da presença de Deus nas nossas vidas, dessa presença compassiva, dessa presença amorosa, desse cuidado que Deus tem com cada serzinho, com cada coisinha da criação, por menor que ela seja, Deus está cuidando, não é? E quando a gente pensa em Deus, né, se a gente for olhar, qual é a representação de Deus? Geralmente a gente tem aquela representação daquele homem mais velho, de barbas, cabelos longos, sentados num trono, não é verdade? Uma ideia que se aproxima do que a gente conhece. Mas quando a gente olha, então, para a doutrina espírita, não é? Que traz para a gente uma ideia muito mais filosófica. Quando Kardec começa ali o Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus, ele não fala nem quem é Deus, porque quem implica numa pessoa, não é? Ele fala assim, o que é Deus? E aí falam que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, já é uma visão um pouquinho diferente. E nós ainda somos tão pequeninos na compreensão que é impossível que a gente sonde a natureza íntima de Deus, que a gente sonde como Deus age na natureza, como é essa criação, como foi a nossa criação. Nós sabemos ainda muito pouquinho, não é? A partir do que chegou através de Kardec, com André Luiz e com outros mentores, mas como o mesmo Kardec diz, essa compreensão, não é? Essa unidade com Deus, como Jesus a tem, a gente só consegue quando o nosso espírito estiver depurado. Nós ainda estamos naquele processo, né, de ir tirando essas camadas e brilhando aos poucos. Quando esse nosso brilho estiver assim, não é? Como Deus falou, como Jesus falou, brilha a vossa luz. Quando a gente estiver totalmente depurado, aí sim, a gente vai conseguir sondar um pouquinho mais dessa natureza, a gente vai ser uno com Deus, assim como Jesus é. E isso é importante que a gente entenda, não é? Que a gente pode tentar compreender algumas coisas de Deus, mas lá no fundo, a gente ainda não vai entender. É necessário que a gente tenha essa compreensão. Mas algumas coisas a gente pode entender. Kardec fala, não é? Que sem a gente entender os atributos básicos de Deus, né? Aquelas coisas mínimas, a gente não consegue conceber Deus.
na infinita bondade, no infinito amor, no infinito tudo que Ele é. E o que a doutrina espírita fala para a gente? Não é? Que Deus, primeira coisa, é a suprema e soberana inteligência. E como Kardec também fala, se a gente olhar o livro da natureza, se a gente vê o efeito que é esse mundo, esse universo incrível que a gente aos poucos vai conhecendo através, não é, dessas naves que voam pelo céu e que fotografam esses, como que se chama, esses telescópios, na verdade, e a gente vai tendo uma pálida noção do que é o universo, a gente pensa, se isso é o efeito, qual não é a causa grandiosa de tudo isso? E a causa grandiosa de tudo isso é Deus. Outra coisa que os espíritos falam, não é? Que Deus é eterno, que Deus é imutável, porque se Deus resolvesse mudar de ideia, assim como a gente muda, o universo não teria estabilidade nenhuma. Deus é imaterial, então essas ideias de que estamos sob as mãos de Deus e a boca de Deus, os olhos de Deus, nada mais são do que ideias metafóricas, são imagens para a gente conseguir entender melhor esse cuidado, essa proximidade de Deus com cada um de nós. Deus é onipotente, Ele pode tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é único, Ele é infinitamente perfeito e Ele é soberanamente justo e bom. E é nessa bondade, né, nesse atributo da bondade divina que a gente pensou para falar hoje, trazendo essa história dos passarinhos. E não poderia ser diferente, não é? Quando a gente pensa em Deus no tempo de Moisés, a gente vai pensar num Deus muito mais rigoroso, vingativo, num Deus até mais cruel, mas a humanidade foi mudando a compreensão. Teve tempos que a humanidade tinha, né? Falam que chegaram até 30 mil deuses. E aí a humanidade, aos poucos, foi depurando as ideias, foi ganhando compreensão. Moisés trouxe essa ideia do Deus único, mas ainda um Deus mais rígido. Mas quando Jesus chega, o que é que ele traz? Ele traz uma ideia de um Deus de amor, de um Deus de compaixão, de um Deus misericordioso, de um Pai. Foi tão forte essa imagem que Jesus trouxe para a gente aqui na Terra, nos tempos que ele caminhou por aqui, que João escreve nas suas epístolas: Deus é amor. Jesus mostrou essa face bondosa, essa face amorosa do cuidado de Deus. O Leão Tolstói, que é um autor que eu gosto demais, ele tem um conto que se chama A Cafeteria de Surate. E é um conto onde as pessoas ali estão numa conversa numa cafeteria e cada um tenta entender Deus de uma perspectiva diferente. Cada um dá a sua visão e visões muito limitadas de Deus, porque eles começam a discutir a questão do sol, não é? Das estrelas, e aí um fala, o sol nasce no lado do mar e se põe nas montanhas. Aí vem outro e fala assim, mas se você morasse onde eu moro, você iria ver que ele nasce de um lado do mar e termina o dia no outro lado do mar. E cada um dava a sua perspectiva, até que uma das pessoas ali, então, faz um apanhado de tudo aquilo e ele fala uma frase preciosa, ele diz assim: onde há registros da bondade de Deus que sejam tão fáceis de entender como as bênçãos que ele distribui por toda parte para a felicidade dos homens. Então, mostra, não é, que a gente tem ideias estreitas de Deus, e Deus é tão maior do que as nossas ideias, Deus é tão bom que ele coloca em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, situações que podem beneficiar a gente, que podem trazer a felicidade para o nosso coração, que podem trazer a calmia para o nosso coração. O que é necessário? Que a gente mude a nossa perspectiva, que a gente abra o coração para entender essa bondade de Deus, essas oportunidades que Ele nos dá, essas pessoas tão maravilhosas que a gente encontra no caminho da vida e que nos socorrem tantas vezes com uma palavra, com um livro, com um gesto, e que às vezes a gente não percebe porque o nosso coração fica tão fechado no problema que a gente não consegue ouvir Deus
falando com a gente. Muitas vezes, quando eu vejo uma borboleta assim, né, vindo perto, me vem uma ideia assim, é Deus falando que está aqui com a gente o tempo inteiro. Então, sempre que vem essa borboleta, eu penso assim, olha lá, Deus está falando que está aqui do meu lado, e que vocês também, quando possam ver borboletas, possam se lembrar disso e dessa presença amorosa de Deus na nossa vida. E como que isso se manifesta? Kardec, lá na Gênese, fala, não é, de um tópico, no capítulo 2, especialmente, que ele trata de Deus, ele fala da providência divina. O que é, então, essa providência? Como na história da Meimei, a providência divina foi Deus enviar aquele anjo para ensinar os passarinhos a fazerem os seus ninhos onde? Nos braços, não é? Amorosos, fraternos das árvores. Ali se manifestou a providência divina. E essa providência se manifesta em tudo, nas menores coisas, nas grandes coisas. A providência, o cuidado de Deus se manifesta em toda parte. Kardec fala que essa providência é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas, está em toda parte. E o que é, então, solicitude? O que significa essa palavra que Kardec usou lá na Gênese? Solicitude é zelo, solicitude é cuidado, é misericórdia, é compaixão, é esse acolhimento que Deus dá para a gente em todos os momentos da nossa vida. E a gente vê, não é, essa ideia amorosa de que Jesus trouxe para falar de Deus, quando ele fala, por exemplo, que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, ou seja, Deus nos conhece profundamente. Quando ele conta, por exemplo, a parábola do filho pródigo, que é aquele pai que entendeu a necessidade do filho de se descolar, não é? De conhecer a vida, de gastar tudo que tinha para gastar e que se arrependeu, que entendeu que aquilo não era o propósito, né? Não era a melhor coisa para ele e retorna para o pai. E o pai fica como? O pai julga? O pai agiu como talvez a gente agiria? Tá vendo? Eu te falei, não faça isso. Se você fizesse isso, você ia se dar mal. Não, Deus em momento nenhum julgou, Deus em momento nenhum estendeu o dedo para ele, não é? Mostrando, olha, você fez tudo isso de errado. Muito pelo contrário. Quando Jesus usa essa ideia daquele pai que saiu correndo em direção ao filho, quando viu o filho chegando na estrada, para aquele povo era uma imagem muito forte, porque naquela sociedade seria impensável um pai sair correndo em direção ao filho. Aquilo jamais seria possível dentro da ideia deles do comportamento de um pai. Então, Jesus quis mostrar que Deus, na figura do pai daquela história, sempre se alegra demais, sempre fica muito feliz em ver que nós retornamos e não nos julga em momento nenhum. Muito pelo contrário, ele acolhe, ele faz uma festa para o filho, ele dá o anel para o filho, escolhe o melhor animal ali e faz uma grande festa para todo mundo. E esse é o Deus que Jesus veio nos mostrar. Esse é o Deus que sempre se manifesta nas menores coisas, em todos os lugares, nos trazendo essa alegria de fazer parte do convívio dele, porque somos filhos de Deus, vivemos nessa grande família universal. E Deus se manifesta como, não é? Deus se manifesta na coloração que ele deu especial para um animalzinho ficar camuflado no mato e não sofrer perseguição. Deus se manifesta naquelas asas quentinhas das aves, das galinhas, dos passarinhos que acolhem os seus filhotes. Deus se manifesta nesses amigos que nós temos, na proteção dos nossos companheiros espirituais. Se manifesta na vinda de Jesus aqui na Terra para nos trazer tantos conhecimentos.
Deus é grandioso. Outro dia eu estava ouvindo uma música do Roberto Carlos, não é, que se chama Aleluia, e essa música é tão bonita, ela fala dessa grandeza de Deus. Eu separei umas frases dela aqui para trazer para vocês, não é? Ele fala assim, que ele vem falando da criação de Deus quando ele acorda e ele começa a olhar a natureza, e uma hora ele fala assim: quando a chuva cai e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem a tarde e as tintas lá no céu pintam um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam. Nesse quadro, o amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro, então. E aí ele fala, não é? Aleluia, aleluia. Não é? Ele fala depois assim, conclusão dos pensamentos meus. Em tudo isso tem a mão de Deus. Olha que bonito. Depois ele vem e fala assim, quando vem a noite, eu olho o céu e as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar e nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem das suas mãos divinas, o céu, a terra e o mar, então. Com certeza, Deus existe. Com certeza, Deus nos preparou esse ambiente tão acolhedor para o nosso desenvolvimento. Uma vez eu vi, não é, uma frase muito bonita de Leon Denis, que diz mais ou menos assim, que Deus não nos criou prontos, não é? Porque Ele dá a cada um a chance de terminar essa obra. Deus nos dá todas as condições para que a gente possa, então, florescer, que a gente possa, dia a dia, ir manifestando todos os atributos de bondade, de perfeição relativa, de compaixão, de misericórdia, de perdão, de compreensão com todos, assim como Jesus nos ensinou. E talvez a gente possa pensar, algumas pessoas perguntam, como Kardec colocou ali na Gênese também, mas se Deus é assim, tão grandioso, né? Cuida de tanta coisa, como é que Deus pode olhar lá no nosso coração, conhecer o nosso pensamento? Deus, né? A gente escuta assim, ele cuida de tantas coisas, imagina que ele está preocupado comigo, imagina que ele está vendo que eu estou passando por isso. Mas a verdade é, Deus sabe, Deus nos conhece, não é? Deus sabe o que vai no coração de cada um de nós. E Kardec fala assim, que a gente ainda é impotente, não é verdade? Para tentar entender essa natureza de Deus, para entender realmente como é que Deus consegue, né? Como que ele faz isso? A gente não dá conta, às vezes, direito nem das nossas mensagens do WhatsApp. Como é que Deus pode dar conta de toda a criação? E aí ele fala que a gente pode fazer uma comparação meio assim aproximada com coisas que a gente conhece para tentar entender como que esse, vamos dizer assim, né? Esse pensamento de Deus pode abarcar tudo? Como que tudo pode chegar ao conhecimento dele? E aí a gente pode entender, como Kardec explica, não é? Que é como se esse pensamento de Deus estivesse assim num fluido, não é? E esse fluido, ele envolve tudo, ele envolve toda a natureza, ele envolve todo o universo, ele envolve todos os seres. E Kardec fala assim, a natureza inteira está envolta nesse fluido. Então, se tudo isso, esse fluido que nos envolve, é essa presença divina, é esse pensamento de Deus, a gente não precisa, como diz Kardec, fazer uma prece em voz alta, porque a gente, quando pensa, quando a gente tem uma necessidade, como a gente está envolvido por esse amor de Deus, como a gente está envolvido por essa presença divina, imediatamente Deus sabe o que a gente precisa. Quando desejamos alguma coisa, Deus sabe o que estamos desejando
E mais do que isso, ele sabe se aquilo é bom para a gente naquele momento ou não. Então, Deus sabe de tudo, na verdade. Kardec coloca um exemplo lá na Gênese, e seria mais ou menos assim, se a gente fosse modificar um pouquinho esse exemplo. Quando pensamos no nosso corpo, nós temos um cérebro, não é? Um sistema nervoso que está conectado no nosso corpo inteiro, em todos os órgãos, na pele. Então, tudo que acontece no nosso corpo, de alguma forma, o cérebro vai ficar sabendo. Então, se nós pisamos numa pedra, colocamos a mão numa água quente, ou passamos a mão num bichinho para fazer um carinho, tudo isso vai informar o nosso cérebro do que está acontecendo. E se for uma coisa prejudicial, imediatamente a gente tira a mão do fogo, ou se for uma coisa gostosa, a gente continua fazendo carinho no bichinho. Mas como é que isso se conecta, então, com essa ideia de Deus, não é? Não é que Deus seja um fluido, não é? É só uma ideia para a gente entender essa permanência de Deus entre nós. Deus seria, então, como se fosse o nosso cérebro aqui, não é? Que está lá regendo tudo. Esse fluido seria como, então, nosso sistema nervoso, nossos nervos, neurônios que levam todas essas informações do centro para a periferia, da periferia para o centro. Esse fluido seria como esse nosso sistema nervoso. Então, quando o nosso pé pisa numa pedra e dói, esse nosso sistema nervoso informa o cérebro. Quando, então, nós precisamos de alguma coisa, quando nós cantamos como os passarinhos glorificando a Deus, quando nós agradecemos ou quando estamos passando por uma dificuldade, Deus também recebe isso lá nele, não é? Porque ele também está sendo informado, porque ele está nos envolvendo. Da mesma forma que o cérebro recebe as informações do que acontece com o corpo, Deus recebe tudo o que se passa com cada serzinho da natureza, através dessa ideia, desse fluido que envolve tudo, que envolve a todos os seres. Kardec foi muito feliz nessa comparação, não é? E quando a gente pensa, André Luiz trouxe já umas ideias parecidas quando fala do fluido universal, que envolve a todos, não é? Estamos envolvidos nisso. O que é isso? É criação divina. Então, Deus está em tudo, não é? A presença de Deus está em tudo. E essa presença de Deus em tudo faz com que a gente esteja, então, sendo cuidado de todos os lados. Em nenhum momento Deus se perde da gente. Em nenhum momento. Às vezes a gente se perde dele, mas Deus está ali, ó, o tempo inteiro abraçando a cada um de nós. E se assim é, Deus então está naquele trono, ele não precisa olhar lá das alturas, como Kardec diz, para olhar as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Não, Deus está ali, nesse ambiente que a gente vive. E longe, então, como Kardec diz, de querer materializar Deus, muito pelo contrário, ele tenta dar uma forma para a gente entender Deus. E ele termina falando, não é? A verdade é uma só. Deus existe, a gente não pode duvidar, e Deus é infinitamente justo e bom, porque essa é a essência divina. Deus está o tempo inteiro cuidando de cada um de nós. E para a gente encerrar, a gente fica com o que talvez seja uma das passagens mais bonitas de Jesus, que mostra esse cuidado, essa providência com cada um. Essa passagem fica em Mateus, faz parte do Sermão da Montanha e fala de coisas lindas. Jesus fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que havereis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que havereis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua altura? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Vós, portanto, como credes em vosso Pai celeste, ele sabe de tudo o que vocês necessitam, de tudo o que necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que a gente possa, então, ter essa confiança infinita em Deus, no seu cuidado, na sua providência, certos de que Ele nos abraça a todos os momentos e que Ele sabe o que cada um de nós precisa. Um grande beijo, fiquem com Deus. E com essas reflexões que tocaram imensamente o nosso coração, que faz com que cada um de nós sinta cada vez mais a presença divina, a providência divina em nossas vidas. Nós vamos nos unindo em coração, porque Deus ajuda cada um de nós e nos usa para que nós possamos ser seus auxiliares. E nesse instante nós colaboramos com Deus através da doação do nosso amor, através das nossas vibrações. E vibrar é canalizar as nossas melhores energias, é desejar todo o bem que nós somos capazes para os lugares onde nós sabemos ter tanta necessidade. É assim que nós vamos vibrando esse amor e a paz ao nosso planeta tão querido. Que a humanidade possa abrir o seu coração para as verdades divinas. Que possamos vivenciar essas leis de amor, de respeito, de fraternidade, de solidariedade. Que o amor possa envolver aqueles corações aflitos, ansiosos, angustiados, deprimidos, que não conseguem ver mais solução para os seus problemas. Vamos acolhendo essas pessoas para que elas tenham esperança, para que renasça a fé, para que a alegria brote em seus corações e que elas não desistam. De que elas sintam que, apesar de todas as dificuldades, Deus está presente. Vibremos saúde a todos os doentes. Que eles possam receber o lenitivo para suas dores. Que possam receber o remédio espiritual. Vibrando para que todos os profissionais de saúde se fortaleçam. Que trabalhem com muito amor, descobrindo os diagnósticos mais corretos, prescrevendo a medicação mais adequada a todos os pacientes. E vamos vibrando também por aqueles irmãozinhos doentes que não têm condições de um atendimento médico, que se encontram em seus leitos de dor, em suas casas ou nas ruas. Que os médicos espirituais possam ir até essas pessoas, levando o que elas precisam. E que toquem também o coração dos médicos materiais, para que todos possam contribuir com o dia do seu trabalho, em benefício dessas pessoas tão necessitadas. Vibremos
pela confraternização universal. Vibremos pelo nosso país, que a ordem e o progresso possam ser realmente o lema da nossa nação. Que as pessoas de bem cheguem ao poder e que todos nós tenhamos discernimento de escolher os nossos representantes. E que cada um de nós tenha certeza absoluta de que é capaz de fazer o bem e de realizar algo em benefício do próximo. Que essas energias possam envolver em amor todas as famílias, que se unam, se respeitem, se valorizem, se compreendam e se amem. Jesus, nesse instante, nós de corações abertos, vamos te rogando que essas vibrações de amor, de sustentação, de fortalecimento e de paz, possam ser levadas a todas as pessoas que nós conhecemos e que necessitam desses frutos benéficos. Possam envolver os nossos familiares, possam adentrar a porta principal de nosso lar, esparramando esses fluidos intensos, esses fluidos que vão sendo impregnados na parede, teto e piso, que vão envolvendo os nossos entes queridos e envolvendo a cada um de nós. E que essas vibrações, Senhor, de saúde, de fortalecimento, de bom ânimo, de coragem, de fé, de boas energias, possam ser absorvidas por cada um de nós. Nesse momento, onde esses espíritos do bem se aproximam e vão derramando sobre a nossa cabeça essas energias luminosas e intensas, esses fluidos divinos que se transformam no remédio que cada um de nós precisa. Que nós possamos, Senhor, sentir essas energias nos envolvendo da cabeça aos pés, nos devolvendo a coragem, o bom ânimo, a alegria de viver, a certeza da presença divina em nossas vidas. Que a água que nós deixamos aqui ao nosso lado se transforme no veículo desses fluidos intensos, se transforme nesse remédio que nós precisamos para harmonizar não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual, para harmonizar a nossa mente, os nossos pensamentos, nos trazer serenidade e equilíbrio. E assim, recebendo toda essa ajuda do plano espiritual, nós vamos nos despedindo com muita gratidão por tudo que nós recebemos nessa noite e que possamos manter com o nosso pensamento firme, com as nossas orações, com a nossa fé, essas energias salutares, para que elas possam nos acompanhar até uma próxima oportunidade. E em nome de Deus, em nome de Jesus, desses benfeitores, mensageiros de Deus e de Jesus, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. E assim seja. Graças a Deus.